Seja bem-vindo mais uma vez e nesse momento eu quero trabalhar com você sobre os grandes monstros que aparecem biblicamente. Mas antes que eu vá ao conteúdo, te peço que você se inscreva no canal, comente aí, compartilhe esse vídeo para mais alguém, para que mais pessoas sejam edificadas com essa informação. Então, sem muita demora, vamos para a informação do dia de hoje. Eu quero falar com vocês sobre o texto do livro de Jonas, do capítulo 1, versículo 17. Quando a Bíblia vai nos relatar que Jonas é jogado no mar e Deus dá ordem para que um grande peixe venha e pegue Jonas. Pois bem, esse peixe que aparece no livro de Jonas, ou não peixe, é um texto de difícil interpretação, porque a mentalidade é: como poderia um peixe ou um animal aquático engolir o ser humano e transportá-lo até a cidade de Nínive? E eu quero dizer para você que está me vendo que existe, biblicamente, algumas expressões para monstros ou para animais gigantes, que nós não sabemos a sua devida definição. Por exemplo, a expressão Leviatã, a expressão Tanim, a expressão Belmont e Raabe. São exemplos de animais ou de monstros que nós não sabemos do que se trata, do que é. E eu quero começar a lidar com essa informação com o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 21, quando vai falar sobre o quinto dia da criação. Nesse momento vai dizer, as traduções bíblicas nossas, português, vai falar, traduzir como que Deus deu ordem às águas e as águas criou os grandes animais marinhos. Algumas traduções trazem as grandes baleias ou os grandes monstros marinhos. Só que a palavra que aparece lá, que é traduzida como monstros marinhos, é a palavra tanim. Essa mesma expressão tanim é a expressão que aparece também em livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10, quando Moisés joga a sua vara no chão, e a tradução nossa traduz como serpente. A expressão lá também é tanim. E essa expressão tanim aparece em outros textos que nós não conseguimos trazer uma definição do que é o tal do tanim. E eu tenho outra expressão, que ela aparece 6 vezes biblicamente, que é uma expressão pouco falada, e eu acredito que é pelo fato que nós temos medo daquilo que nós não conseguimos discernir o que seja, que é a expressão Leviatã. Inclusive, alguns comentaristas acreditam que o peixe que engoliu Jonas é o Leviatã. Mas eu chego lá logo logo. Então essa expressão Leviatã, que também é traduzida como um grande monstro, e às vezes as pessoas confundem o tanim com o Leviatã, eu quero dizer que são duas coisas diferentes. E essa palavra Leviatã ela aparece 6 vezes, e inclusive em algumas vezes que ela aparece em contextos apocalípticos, como em Isaías capítulo 27, versículo 1, quando vai dizer que Deus matará dentro do mar o grande dragão. E essa expressão para dragão é a expressão Leviatã. Leviatã também aparece no livro de Jó, capítulo 3, livro de Jó, capítulo 41, quando Deus vai chamar Jó e vai fazer a pergunta: porventura, Jó, você poderia capturar o grande Leviatã? Essa expressão também aparece no livro de Salmos 104, quando Deus diz que Deus formou dentro do mar o Leviatã para que pudesse brincar com ele. Então nós vemos que estar muito ligado a alguma coisa, não sei se é mitologicamente, porque eu não acredito que seja mitológico, que esteja dentro do mar. A outra expressão que aparece em Jó e em Salmos, que é a expressão
Raabe e a expressão Beumute. Pois bem, eu quero focar na expressão que aparece dentro do livro de Jonas, que aparece lá, Dag Hagdol, que significa grande peixe. E olhando para essa expressão, eu não consigo associar ela como o Leviatã, que foi um Leviatã que pegou Jonas. Porque se fosse o Leviatã, o escritor teria colocado a expressão Leviatã e não Hag ou Dag Hagdol. E também não aparece a expressão tanino. Então foi alguma espécie de peixe grandioso, que nós não podemos afirmar qual seja, que fez esse transporte de Jonas do mar até chegar nas praias de Nínive, onde ele foi ministrar uma mensagem profética dizendo para o povo de Nínive que aquela cidade seria destruída se eles não se arrependessem. Quero dizer para vocês que no contexto da cidade de Nínive tinha uma entidade, ou vamos dizer assim, uma divindade que os ninivitas acreditavam, que era chamada de Dagon. E o que era o Dagon? Dagon era um homem que tinha a cabeça de peixe. Então eles cultuavam essa divindade. Então, quando ocorre que um grande peixe traz Jonas na praia e ali joga ele ali por 3 dias e ele não morreu, na cabeça dos ninivitas surge aquela mentalidade, olha, o Deus de Israel é tão forte que ele conseguiu forçar o Deus Dagon trazer Jonas até essa cidade para nos avisar que ele vai destruir a cidade se não houver arrependimento. E assim, aquela cidade de Nínive, todos eles se arrependeram. Alguns tratam o livro de Jonas e essa expressão do grande peixe transportando Jonas como um texto mitológico. E eu quero dizer para vocês também que não se sustenta pelo fato que Jesus Cristo, no capítulo 12 do livro de Mateus, no contexto, quando ele expulsa um demônio de um rapaz que é mudo, ou de um rapaz que é surdo e cego, os fariseus vão criticar, dizendo, por que você expulsa demônios pelo príncipe Beelzebul? E aí eles vão pedir a ele um sinal mais forte de que Jesus seja filho de Deus. Porque o sinal de expulsar demônio para eles não era tão forte. Jesus vai dizer para eles, olha, não será dado nenhum sinal, a não ser o do sinal do profeta Jonas, que durante 3 dias e 3 noites ficou no ventre de um grande peixe. Assim será também com o Filho do Homem. Durante 3 dias e 3 noites ficará no seio da terra. Então, há uma afirmação desse relato dado por Jonas. Então não pode ser algo mitológico. Foi algo que realmente aconteceu. Então eu quero dizer para vocês que não foi o Leviatã, nem um tanino, ou as outras duas expressões que conduziu Jonas do mar até a praia de Nínive, mas simplesmente um grande peixe marinho. Ok? Em próximas oportunidades, eu me dedicarei para falar sobre o Leviatã. Espero que eu tenha te dado algum entendimento e até o próximo vídeo. Jesus te abençoe.